Conheça 5 problemas que toda empresa deve evitar na hora de emitir um comunicado de acidente de trabalho. Sou Wander Medeiros, advogado e professor de Direito. Nesse vídeo eu vou tratar de alguns problemas, vou pontuar no mínimo 5, que toda empresa poderia evitar para evitar algum problema na hora de emitir um comunicado de acidente de trabalho. No final eu ainda vou trazer uma dica bônus, beleza? Número 1. A empresa que é obrigada a emitir o comunicado de acidente de trabalho. Isso está na lei, artigo 22 da Lei 813. Então, qual é a primeira coisa que ela tem que estar atenta? Ao prazo. O prazo para emissão do comunicado de acidente de trabalho é o primeiro dia útil subsequente. Se o acidente aconteceu hoje, a empresa tem que estar atenta que no primeiro dia útil seguinte, ela tem que fazer a emissão do comunicado de acidente de trabalho. Número 2. Mesmo, e muitas empresas se confundem com isso, hein? Mesmo que o acidente de trabalho seja leve e do acidente de trabalho não resulte uma incapacidade, o trabalhador não se afaste muito tempo do trabalho, qualquer tipo de acidente de trabalho precisa emitir o comunicado de acidente de trabalho lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Mesmo os acidentes leves, e muitas vezes as empresas não fazem isso e podem estar sujeitas a uma fiscalização e multa das autoridades competentes. Problema número 3. Quando o acidente de trabalho resultar na morte do trabalhador, a empresa tem a obrigação, além de emitir o comunicado de acidente de trabalho, também comunicar imediatamente às autoridades competentes que vão apurar como que aconteceu aquele acidente. Verificar, a polícia no caso, verificar se aquilo de fato é um acidente de trabalho ou se não é um crime que foi cometido ali para simular que fosse um acidente de trabalho. Problema número 4. A empresa, depois que emite o comunicado de acidente de trabalho, ela não acabou com as suas obrigações. Ela tem que imprimir 4 vias desse comunicado de acidente de trabalho. E aí ele tem que encaminhar essas 4 vias, ela tem que encaminhar uma para o INSS, uma para o trabalhador que sofreu acidente e se houve morte para os seus familiares. A outra via ela tem que encaminhar para o sindicato da categoria daquele trabalhador que sofreu o acidente. E a quarta via ela vai manter arquivado lá na própria empresa, é claro. Perfeito? Problema número 5. Às vezes acontece isso, a empresa vai contratar um trabalhador e ele chega e fala: eu acabei de sofrer um acidente de trabalho na empresa anterior. Aí fica aquela dúvida, será que eu posso emitir o comunicado de acidente de trabalho do outro emprego que ele trabalhava? Não pode, não faça isso. A obrigação da empresa é emitir o comunicado de acidente de trabalho nos casos de trabalhadores que estejam trabalhando para ela e venham a sofrer esse acidente. Se o trabalhador sofreu um acidente em outro lugar, ela não pode substituir a inércia do empregador anterior. E agora a dica bônus para quem ficou até o final. Mesmo que a empresa, nos casos em que a empresa não venha emitir o acidente de trabalho porque não concorda que existiu esse acidente de trabalho, então outros legitimados façam isso, por exemplo, o trabalhador, o sindicato, familiares, autoridades ou o médico que atendeu o trabalhador, são todos autorizados a emitir o CAT. Se a empresa não concorda, ela pode ou propor recursos administrativos no INSS ou propor uma ação judicial na justiça discutindo que aquele acidente não tenha acontecido. E muitas empresas às vezes se esquecem que tem essa possibilidade de procurar um advogado da sua confiança e discutir a inexistência do acidente de trabalho na justiça. Perfeito? E se você quiser saber mais sobre esses assuntos, cada um desses temas eu tratei detalhadamente em vários vídeos anteriores que estão aqui no canal. É só voltar um pouquinho e olhar todo esse conteúdo que está aqui disponível para você. Aliás, me conta a sua história, porque a sua história pode servir tanto para inspirar outras pessoas, quanto a dúvida que você colocar aqui nos comentários desse vídeo, pode servir para tirar a dúvida de outras pessoas, se eu puder te ajudar de alguma forma. Se fez sentido para você, não deixe de comentar, compartilhar, curtir esse vídeo, me seguir nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.